Olá, bem-vindos ao canal Vale Lembrar, o teu canal de balé. Eu sou Dina Espíndola, professora e bailarino, e este é o quadro Você Sabia? No vídeo de hoje eu vou contar sobre a terceira linguagem clássica, que é a dança contemporânea. Vem! No vídeo passado deste quadro eu falei sobre a segunda linguagem clássica, que é a dança moderna. Inclusive eu ainda aproveitei para explicar um pouquinho sobre o que era balé moderno e o que é dança moderna. A diferença aí, tem uma diferença de nomenclatura e tem uma longa diferença aí de movimentação. No vídeo dessa semana eu vou falar sobre a dança contemporânea, que é a terceira linguagem clássica. Em um dos livros que eu usei como referência para fazer todo esse estudo sobre as três linguagens da dança, tem um livro que chama A Dança, de Miriam Garcia Mendes, e lá ela dá o seguinte conceito: contemporâneo é tudo que é feito nos dias atuais. Ou seja, isso faz com que a linguagem contemporânea se expanda de um tamanho que a gente perde o controle e não consegue nem definir. Por isso essa bagunça monstruosa de dizer o que é contemporâneo ou não. Eu lembro que antigamente, assim que eu comecei a dançar, tudo que era estranho, que não cabia dentro da caixinha do balé clássico ou que não cabia dentro da caixinha do jazz, era falado como contemporâneo. Hoje a gente entende que uma expressão como essa quer dizer que tudo que é feito hoje, todas as montagens que são feitas hoje em dia no mundo da dança são contemporâneas. Quero que vocês entendam que a gente está aqui fazendo um estudo sobre as três linguagens clássicas. Então a gente estudou como que nasceu o balé clássico, todo o desenvolvimento até chegar naquela ideia clássica, toda a formatação clássica, a gente teve aquela alteração, o mundo alterou, vieram guerras, vieram outras ideias, surgiu a dança moderna. O clássico, lá a caixinha do clássico teve aquela alteração, virou um clássico moderno. Ele sofre uma alteração de estrutura, de linguagem, de movimentação, que é a dança moderna, com todo o nascimento daqueles modernosos, com aquela ideia de quero mostrar uma dança diferente. Essa dança moderna, como eu expliquei no vídeo anterior, ela morre, ela se finda, porque os modernosos, eles estão numa época em que eles estão contestando o movimento anterior, que é o balé clássico. Eles negam a existência do balé clássico, a necessidade de fazer aulas de clássico, por exemplo. Eles querem que aquilo desapareça e eles começam a um novo movimento. E esse novo movimento começa da seguinte forma: eu fiz balé a vida inteira, não quero mais fazer balé, detesto essa história, não aguento mais fazer princesa e príncipe, eu vou e fundo a minha companhia de dança moderna. Isso eu tô falando lá na época pós-guerra, né? Fundo a minha companhia de dança moderna e começo toda uma linguagem de trabalho e pesquisa em cima de um monte de coisas que eu considero que cabem na minha dança naquele momento. Quando essa figura, esse diretor de companhia, esse patrono dessa ideia vem a morrer, a ideia morre junto, porque não tem ninguém que leve esse legado adiante. Algumas escolas ficaram guardadas, por exemplo, Martha Graham ficou guardada, Laban ficou guardado. Existem os registros dessas pessoas, obviamente, os estudos que elas fizeram, tem registros de gravações, de como que eram os balés. Existem pouquíssimas companhias que ainda revivem esses trabalhos, mas isso se perdeu no tempo. A dança contemporânea, o movimento, a linguagem contemporânea, é um movimento que nasce pós tudo isso. A gente está falando do século XXI, a gente está falando do fim do século XX e início do século XX. Nesse novo tempo, os anseios são diferentes. E ainda tem um outro contraponto que a gente pode contar. Quando o Diaghilev morre, a companhia dele se divide em duas partes. Uma parte dessa companhia, por causa da guerra, não pode mais ficar na Europa. Então o que esses artistas fazem? Eles migram para a América. Uma parte vai para a América do Norte, uma parte vai para a América do Sul. Essa companhia é dividida em dois. Que companhia é essa? É aquela galera lá daquele balé que não é moderno, que é aquele balé clássico, que fez uma alteração diferente. Essa galera já tinha dentro de si esse vislumbre, a vontade de criar essa dança moderna, mas ainda não funciona. Quando essa galera se divide, ela passa a fazer uma turnê, vamos dizer assim, nesse continente, e quando a guerra acaba, essa companhia se espalhou tanto. Veja bem, a pessoa veio fazer um espetáculo no sul do país, no sul do nosso país. Ela se apaixona pela praia, pelo clima, por alguém específico, e ela não vai com a companhia, ela fica. Aonde ela fica, obviamente, ela só sabe fazer dança. O que ela faz?
ela funda uma escola e ali já nasce uma nova vertente. Já surge essa escola com esse ideal modernoso, com essa coisa de vamos criar uma revolução na dança, negando o balé clássico ou não, dependendo de quem é essa pessoa e de onde ela ficou. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a guerra acaba, quando o século XX vai chegando no fim, a gente tem um mundo que mudou completamente depois da guerra, aprendeu muito, e uma liberação das fronteiras de vários lugares. Então as pessoas elas começaram a poder ir e viver, escolher viver aonde elas quisessem viver. Então a gente começa a ver uma difusão muito grande desse universo dança que antes era uma coisa muito fechadinha. Era lá no teatro na França, era lá no teatro na Rússia. Isso acabou. Começa a se espalhar por todo o globo e começam a nascer escolas e novas linguagens e novas estruturas e novas companhias em todos os lugares. E aí a gente começa a perder o controle. Todos esses modernosos, essas figuras que nasceram junto com toda essa revolução, guerra após guerra, fim do balé clássico, a gente compreende e agrupa todo mundo como dança moderna. Essa dança moderna, ela apagou com o fim dessas personalidades. Como eu falei, existem alguns resquícios, existem livros, documentos de vídeo, companhias que ainda fazem esses balés, mas isso fechou. A nova página que está sendo escrita ainda é a terceira linguagem, que é a dança contemporânea. Nessa nova página que está sendo escrita, a gente se pergunta, então o que é dança contemporânea? E aí eu me faço valer da frase lá da Miriam, que eu falei no começo do vídeo. Tudo que é feito hoje é dança contemporânea. E aí é o momento que a nossa cabeça faz. Nossa, tudo que é feito hoje é contemporâneo, então o que é contemporâneo? Qualquer coisa pode ser contemporânea? Calma lá. Geralmente, o movimento contemporâneo ele é muito semelhante ao movimento que o pessoal fez a dança moderna. O que eu quero dizer com isso? Surge um bailarino específico que estuda um determinado tempo da vida dele, não importa quanto tempo, nem aonde, e chega um dado momento ele tem uma necessidade de se expressar e ele cria, para se expressar, uma nova linguagem. Essa nova linguagem é a dança contemporânea. Agora, no que ele se baseia para criar essa linguagem, eu não faço ideia. E aí a gente começa a passear pela dança contemporânea, pelo universo contemporâneo, vamos dizer assim, por formas de trabalho, por maneiras, por técnicas. Então tem a companhia X, que trabalha com uma técnica de chão de rolamento, a companhia Y, que trabalha com uma técnica super aérea, a companhia Bolinhas, que tem um jeito super curioso de lidar com os balés, é sempre uma musiquinha popular. Ou seja, a gente começa a identificar um padrão nessas companhias. E para onde isso caminha, a gente já não consegue mais definir. Como eu falei, tudo que está sendo feito hoje é contemporâneo. E aí a gente começa a prestar atenção que, inclusive, o que é remontado lá classique já é remontado contemporâneo. É muito comum você assistir um balé Giselle, por exemplo, onde a pantomima é muito contemporânea. Porque se tu for pegar um balé Giselle que era interpretado lá no metade do século XX, ou antes ainda, a pantomima era uma coisa bem pantomima mesmo, era uma coisa assim bem encenada, a mise-en-scène era aquela caracteriza assim, nossa, aquela coisa bem quadrada. Hoje, se tu for assistir um balé Giselle que está sendo feito agora lá na Rússia, tu percebe que os bailarinos se movimentam de uma forma mais humana. E aí, nessa humanização, eu vou chegar num outro conceito contemporâneo que é bem usado. Contemporâneo é a humanização da dança. Veja bem, em cada época específica, os artistas querem passar uma mensagem. Na época dos modernosos, eles queriam passar uma mensagem pós-guerra. Hoje em dia, os contemporâneos, eles não têm mais esse anseio de dizer sobre olha mundo, olha o que está acontecendo. Tá tudo muito explícito e tá todo mundo vendo. O que se dança hoje é o que se vive, é a humanização de tudo. Tem alguns trabalhos contemporâneos, tem algumas companhias contemporâneas que lidam especificamente com o cotidiano, com o agora. E aí a gente vai abrir de novo o leque para falar sobre o que é o amor, o que é o sofrimento hoje, o que é
família, o que é solidariedade, ecossistema. Então a gente começa a abrir muitas pastas do que pode ser falado hoje e dessa humanização. E a forma como tudo isso é contada, geralmente, é de um jeito muito humano. Não é mais uma bailarina alva, de ponta, tem aparência de morta, que é um fantasma. Ah, então quer dizer que você está dizendo que no universo contemporâneo acabou os contos de fada? Não, porque eu posso contar um conto de fada. Mas o que eu quero dizer é que tudo que está sendo feito hoje diz respeito ao nosso tempo e é colocado dentro dessa caixinha contemporânea. E aí, para ti não ficar perdido, meu Deus, se isso é contemporâneo, se isso é balé, vale a pena você checar a bibliografia do negócio. Porque geralmente você vai encontrar assim, Gisele feito por escola não sei o quê. Ou seja, é um balé Gisele, é um balé de repertório, está sendo remontado aquele balé que foi feito lá atrás, mas é hoje. Então assim, ó, é um balé clássico. Vai ter uma pincelada contemporânea? Vai, como eu te falei. A pantomima é uma coisa natural, vai mudar, porque os bailarinos têm um outro corpo, uma outra estrutura. Vai mudar, mas a gente está falando de um balé clássico. Aí a gente muda a ideia. Aí num outro mês, você vai no teatro, você vai encontrar lá Balé Gisele, versão contemporânea. E aí, tipo, é uma leitura contemporânea daquele balé lá, classique. E aí aqui a gente vai encontrar uma companhia, um diretor, um coreógrafo, criou uma movimentação específica, que fez um estudo em cima de uma movimentação específica e escolheu contar aquela história lá, antiga, classique, de um jeito diferente. Agora, como que ele vai contar essa história? Aí a gente já, o universo é muito longo e as possibilidades são muitas, e aí a gente vai embora. Para finalizar esse assunto do que é dança contemporânea e o que não é dança contemporânea, eu gostaria de que vocês entendessem com todos esses vídeos e parassem de ficar julgando o que é contemporâneo ou não e o que é certo e errado dentro de uma linguagem que ainda está em construção. Porque eu me pego muitas vezes participando de discussões com pessoas que são contemporâneas, que trabalham no universo contemporâneo, que ficam querendo entender se isso é ou não é contemporâneo. Tudo que é feito hoje é contemporâneo. Se tudo que é feito hoje vai ser bom e vai servir para o futuro, aí eu já não sei. Porque como eu falei, todas as companhias, elas estão experimentando movimentações, elas estão experimentando movimentos. Se esse movimento vai gerar alguma coisa ou não, se vai ser válido ou não, aí isso é uma coisa que só o futuro vai poder dizer. Agora, o que você considera por belo, o que você considera por uma dança bonita, aí são os seus conceitos pessoais, que são diferentes dos meus, e aí a gente vai cair em um outro assunto. A ideia deste vídeo era contextualizar o nascimento de cada linguagem. Então, quando você pensar na linguagem contemporânea, eu gostaria que você lembrasse toda essa construção que eu falei, histórica, e localizasse essa companhia no tempo em que ela vive, na ideia que ela está querendo passar, e assista toda essa produção com os olhos de um universo contemporâneo que abrange tudo isso. Dança é uma arte jovem, cheia de energia e juventude. Eu acredito que vai chegar um tempo em que todas essas técnicas que foram criadas nessa contemporaneidade, elas vão ser codificadas, fechadinhas num livro lá, como foi um dia com o balé. Mas por enquanto, ela ainda está em evolução. E aí eu ainda queria pegar um gancho disso tudo para falar sobre este bailarino contemporâneo. Ele não é limitado como foi um dia o bailarino de dança moderna. Porque o bailarino de dança moderna negou o clássico, se fechou numa companhia que trabalhava só uma única linguagem, e quando esse diretor veio a falecer, essa companhia desapareceu e essa linguagem junto desapareceu. A dança contemporânea, ela promete ser muito mais plural e com uma vida muito mais longa, porque ela não está negando nada. Eu poderia citar aqui vários exemplos de companhias hoje, tanto nacionais quanto internacionais, que têm trabalhos belíssimos, na minha opinião, que têm trabalhos belíssimos, que têm técnicas que passeiam por diversas linguagens, porque o bailarino contemporâneo, ele não se atenta a um só tipo de dança. Ah, não é só queda e suspensão. Ele é muito plural. Ele entende que é importante fazer balé clássico, ele entende que é importante fazer dança de rua, samba, ele é importante participar de uma roda de capoeira. Ele entende que quanto mais informações ele tiver dentro do corpo dele, mais ele tem a oferecer para esse universo contemporâneo. E é isso que é a dança contemporânea. Muitas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora ficam se perguntando: ai meu Deus, o que eu tenho que praticar, o que eu tenho que estudar para entrar em tais e tais companhias. E aí é muito difícil de chegar a falar isso para uma pessoa e indicar qual é o melhor caminho, porque esse universo contemporâneo ele é muito plural.
E a dança contemporânea não renega nenhum tipo de movimentação. Ele entende qual é a importância do balé clássico e entende qual é a importância lá da roda de capoeira, porque no final das contas pode vir ter um balé que tem sim no meio da movimentação toda uma ginga de capoeira e no meio dessa ginga abre um braço de balé, abre uma movimentação, sai um arabesque. Tudo é utilizado dentro do universo contemporâneo, tudo vira instrumento na mão dos coreógrafos e nas suas infinitas possibilidades que tem cênicas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido todas essas informações. Eu vou deixar aqui do lado os outros vídeos para que tu possa assistir o surgimento da primeira linguagem, a história da dança e todos os outros vídeos que compõem essas 3 linguagens. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe a sua contribuição aí nos comentários, falando sobre o que você pensa sobre a dança contemporânea, qual a sua visão sobre esse universo contemporâneo, se esse movimento te agrada ou não. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative esse sininho para que ele vai te lembrar de outros vídeos aqui do canal. Toda vez que eu publicar, você vai receber uma notificação. O canal do Dini publicou um vídeo novo, e aí você pode já lá colocar para assistir depois ou assistir na hora mesmo se tu tiver tempo. Curta esse vídeo para tornar esse conteúdo relevante e outras pessoas terem acesso à informação. E até mais!